E nós chegamos a mais um encontro do nosso grupo de estudos do livro O Despertar da Consciência, do Neville Goddard. Hoje nós estamos no livro 2, Sua Fé é Sua Fortuna, no capítulo 20, O Sopro da Vida. Olha só que tema, hein? Uau! Uau! Será que o profeta Elias realmente trouxe o filho morto da viúva de volta à vida? Esta história, juntamente com todas as outras histórias da Bíblia, é um drama psicológico que ocorre na consciência do homem. A viúva simboliza cada homem e mulher no mundo. A criança morta representa os desejos frustrados e as ambições do homem, enquanto o profeta Elias simboliza o poder de Deus no homem, ou a sua consciência de ser. Olha essa. A história nos diz que o profeta tomou o filho morto do colo da viúva e o levou para um quarto superior. Ao entrar neste quarto superior com a criança, ele fechou a porta por detrás deles e, colocando a criança em cima de uma cama, ele soprou vida sobre ela. Em seguida, retornou a mãe, de volta à mãe, entregou-lhe o filho e disse: Mulher, teu filho vive. Os desejos do homem podem ser simbolizados como uma criança morta. O simples fato dele desejar algo já é uma prova de que a coisa desejada ainda não é uma realidade viva em seu mundo. Ele tenta de todas as formas possíveis cuidar para que esse desejo vire realidade, para torná-lo vivo. Mas, por fim, ele percebe que todas as alternativas são em vão. Diferentemente do profeta, a maioria dos homens não estão cientes da existência do poder infinito que existe dentro de si. Eles permanecem impotentes com a criança morta em seus braços, não percebendo que a existência do desejo em si é a própria indicação positiva de que existem infinitas possibilidades para a sua autorrealização. Deixe o homem reconhecer que a sua consciência é o profeta, que dá vida a tudo o que ele está consciente de ser. E ele fechará a porta dos seus sentidos perante o problema e fixará a sua atenção exclusivamente sobre aquilo que ele deseja, sabendo que ao fazê-lo, os seus desejos certamente serão realizados. Ele descobrirá que esse reconhecimento é o sopro da vida, pois ele irá perceber, conforme ele conscientemente declarar para si mesmo, que ele agora expressa ou tudo o que ele deseja ser e possuir, ele estará soprando o sopro da vida sobre o seu desejo. A qualidade declarada na forma de desejo, de uma forma desconhecida para ele, começará a desenvolver-se para se tornar uma realidade viva em seu mundo. Sim, o profeta Elias vive para sempre, como a consciência infinita do homem. A viúva é sua consciência limitada e a criança é aquilo que ele deseja ser. Uau! Então vamos lá. O que seria esse sopro da vida, né? O que seria esse filho? Olha que lindo. Então, os nossos desejos são os filhos que estão ali mortos. Eles não têm vida, porque eles ainda não estão na realidade física. Então, a nossa atenção, a nossa intenção, a nossa dedicação e o nosso empenho são o sopro da vida. Quanto mais tempo eu passar tomando consciência desse desejo, elaborando ele num plano mental e espiritual, visualizando, eu estou soprando vida, eu estou dando forma, porque o pensamento dá forma, essa energia se transforma.
a partir da nossa dedicação. Então, quando a gente tem um sonho, a primeira coisa é, nós temos uma autoimagem formada sobre nós. O que eu sou capaz, o que eu consigo, o que eu não consigo, o que eu sei, o que eu não sei. E aí, por exemplo, eu quero fazer R$ 20.000 por mês sendo terapeuta. Esse é o meu sonho. Ele já nasceu morto, ele já é um sonho morto. Só que, dependendo da percepção que eu tenho de mim, eu vou olhar para isso e falar: eu dou conta. Não sei como, mas eu vou achar os caminhos e eu vou fazer os 20.000 por mês. Se eu tenho uma autoimagem de capacidade, de que eu cumpro com a minha palavra comigo, de que eu gero resultado, de que eu aprendo com facilidade, eu vou fazer isso acontecer. Fez sentido aqui? Se eu tenho uma autoimagem distorcida, com muitas memórias carregadas, das vezes que eu menti para mim, das vezes que eu me frustrei, das vezes que eu parei pelo caminho, eu vou falar: "Ah, eu quero fazer os 20.000 por mês. Ai, mas eu preciso de um lugar, mas eu preciso disso, mas eu preciso daquilo". E tudo esse "preciso" vai ser num tom crítico e negativo de incapacidade. E eu simplesmente falo: "Ai, esse sonho não é para mim". Fez sentido? Então, como eu me vejo, determina o sopro da vida que eu vou colocar no meu desejo. Se eu me vejo como incapaz, eu não vou fazer isso acontecer. Eu vou criar problemas ao invés de solução. Então, no mesmo minuto que eu imaginei o meu sonho, eu imaginei 20 problemas de obstáculo até ele. Diferente da pessoa que se sente e se imagina e se percebe capaz, porque ela viu o sonho e ela vai soprar vida todos os dias. É para lá que eu tô indo. Ela definiu um alvo, ela definiu um objetivo e ela vai todo dia colocando vida naquilo. Como vai ser quando eu ganhar 20.000? O que que eu quero fazer? Quais são os clientes? O que que eu preciso aprender? O que que eu não sei ainda, que é por isso que eu não estou ganhando isso? Onde estão esses clientes? Mas ela não vai olhar isso com a dificuldade, com a crença da incapacidade. Vai olhar isso com o que eu preciso aprender. Quais competências e habilidades eu preciso desenvolver para chegar lá? Onde eu preciso me fortalecer? É sempre com o espírito que a gente falou antes de começar a gravar, de aprendiz. A gente só não está lá porque a gente não aprendeu algo. Então, como eu desenvolvo esses dons, talentos e habilidades para que eu chegue lá? Como que eu mudo essa autoimagem que eu tenho de mim? Então, assim, qual que é o principal desejo que está lá, como filho morto, que a gente precisava colocar o sopro da vida? Você sendo capaz. Porque se você criar a tua imagem mental de você sendo capaz, de você se sentindo segura, de você se sentindo amada, de você se sentindo confiante, de você se sentindo próspera, faz sentido que você altera a sua autoimagem, você sopra a sua atenção, seu foco, sua disciplina para a construção desse novo eu, que é capaz de realizar todos os sonhos que você quiser depois? Então, a primeira criança que você precisa soprar vida é em você. Porque se você manifestar você se sentindo capaz, segura, próspera, abençoada, conectada com a fonte criadora, tudo você realiza. Mas enquanto você se olhar como incapaz, como pequena, como ninguém se importa comigo, o que eu falo não tem valor, eu não pertenço a isso, a minha voz não importa, eu não tenho capacidade, você não vai realizar as outras coisas.
E o que que é lindo? Nós temos um sistema operacional que ele é determinado, a nossa mente, ela é a nossa serva, tanto para o bem quanto para o mal. Ela é um mecanismo de realização extremamente potente. Imagine ela como um computador. Você coloca os dados e ela resolve. Você coloca o objetivo e ela resolve para você. Ela vai buscar para você os meios de realizar isso. Qual é a questão? Se você tem a tua autoimagem de incapacidade, o objetivo que você está dando para ela é o de fracasso. Ou você está criando o seu fracasso, ou você está criando o seu sucesso. E o seu fracasso e o seu sucesso depende de como você se vê, de como você recebeu as crenças dos teus pais, parentes, todo mundo que estava ao seu redor. E você era uma criança, não tinha raciocínio lógico, não questionava as informações, deixou elas entrar. Só que agora, como adulto, você pode olhar para essa criança, olhar para essas programações e mudar esses programas. Você não precisa mais acreditar no "fica quieta", que você fala não importa. Não faz isso, isso não é para você. Então, revisite essa criança abandonada lá atrás, que os teus pais, professores, todo mundo que te influenciou, que era autoridade para você, queriam o teu bem. Eles não deram conta e para preservar você do fracasso que eles às vezes tiveram, eles falaram para você não tentar. Então olhe para esse passado com amor, agradeça porque eles estavam te preservando. Só que agora você tem uma escolha. E agora você pode criar a tua autoimagem do sucesso e colocar a tua mente maravilhosa, poderosa a teu serviço. Eu não gosto nada daquela frase, a mente mente, que a mente não mente, ela só está reproduzindo o que está dentro. Então a vida é o resultado do que eu acredito. Ela só imprime o arquivo que está dentro de mim. Quem está mentindo para mim sou eu. Fez sentido aqui? A mente executa o que eu tenho dentro. Se eu estou dando comandos de sucesso, de positividade, de a vida é maravilhosa, de eu estou conectada com a fonte criadora, ela vai criar isso para mim. Se eu não estou tendo isso na minha vida, eu tenho dentro de mim programas de escassez, de impotência, de incapacidade, de não merecimento, de baixa autoestima. Faz sentido aqui? Então a realidade física é só uma impressão, imprimiu ali na impressora da vida o que eu penso sobre mim e que eu não estou consciente disso. Então eu acho que eu estou tendo pensamentos positivos, mas eu me sinto incapaz. Adianta eu ter o pensamento positivo se eu não acredito que eu sou capaz de realizar? Eu vou conseguir realizar? Não vou. Então não adianta eu pensar positivo, eu agradecer, se a minha autoimagem é: "Ai, será? Ai, mas isso aqui não é para mim. Ai, mas isso aqui vai demorar tanto tempo. Ai, mas isso aqui eu vou precisar disso e disso e daquilo". Então olhe para esse lugar. Pegue esta criança morta, que é você, com essa autoimagem distorcida, que você acreditou como verdade, você acreditou tanto, 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 que ela está criando a tua realidade. E esse sistema operacional
ou está operando para o amor ou para a dor, para o céu ou para o inferno, para o sucesso ou para o fracasso. Não tem dois mundos, é um único. E a gente que cria, através dos conceitos que nós temos fortemente dentro de nós, sobre nós. E a vida é o resultado dessas crenças. Certo? Falei. Muito bem, meus amores, obrigada por isso. Adoro isso, gente, porque as conexões vão formando, né, a gente vai entendendo e percebendo o que a gente pode fazer. Então visualize, sabe, tire os 30 minutinhos para se ver lá, sendo capaz, sendo reconhecida, sendo amada, sendo acolhida, sendo sucesso. O que é esse sucesso para você? Né, o sucesso profissional, o sucesso pessoal, o sucesso no relacionamento. Se veja sendo capaz de alcançar o que você quer. Dê vida. E essa vida é o sopro da vida, que é a tua atenção todos os dias para o que você quer, até que ele realmente apareça nesse mundo. Certo? Alguém quer completar com algo? Percepções, pontos de vista? É impressionante, né? Como eu já tinha ouvido essa palavra, já tinha lido, mas nunca na mente da pessoa que passou algo similar a isso daqui. Que abertura de mente hoje. Já ouvi altas pregações em igreja, porque eu já vivi em igreja há anos e anos, e eu nunca ninguém falou desse jeito, nunca. Eu estou aqui, eu estou extasiada, tô pensando, eu tô reflexiva total, do tanto que eu matei já os meus sonhos, do tanto que... E é isso que é interessante, porque eles já nascem mortos. Exato, não tem fundamento. Ele nasceu morto, Eu e a gente acredito dá nele. vida. Ele já nasceu morto, um desejo é um desejo morto. É, Mas eu preciso me empenhar para dar o espírito da vida. sensacional, Pri. Sensacional. É, Divino, né? é o que, para mim, o que eu marquei aqui, Pri, ficou muito forte. Essa pergunta aqui, qual é a sua imagem sobre o que você quer? Qual é a sua imagem Sua, né? sobre você e o que você quer? Se não tiver, até explica quando a gente, mas eu vou fazer, e depois foi. Assim, eu acho que nem a Celeste falou, não, tá vindo assim um monte de. É, Tá vindo filme assim, né? E ali, ó, o que eu pensei? O que eu tava achando de mim, né? E isso foi fundamental, e isso tá, eu tava falando para as meninas, tá? Esse contexto, eu tô lendo o livro Psicocibernética, que eu mandei dentro do grupo Psil Acorde para vocês. Porque a gente quer a mudança, e eu tenho cada vez mais buscado, eu faço os grupos de respiração, eu faço isso, eu faço aquilo. A pessoa até entra, a pessoa paga, mas por que ela não faz? Entende? Por que ela não faz? Ela pagou, ela simplesmente não faz, né? Porque a autoimagem dela, por exemplo, academia, tá? A minha autoimagem é que eu sou preguiçosa. Então, a autoimagem que eu tenho sobre mim é, mas eu tenho uma preguiça. Mas comer as comidas não sei o quê, né, não fazem sentido. Eu tenho uma crença interna muito forte de anos, porque alguém me chamou de preguiçosa na infância, porque é algo que eu não quis fazer, certo? E aí eu me peguei aqui, porque às vezes eu brinco com a Thalita, né? Eu comecei esses dias atrás de, como você é preguiçosa. E olha como isso impacta. Por quê? Porque eu tenho essa crença sobre mim, Priscila, só que eu consegui dar um fundo positivo para ela.
Qual é esse fundo? Vou só trazer o contexto. Por eu ser preguiçosa, eu uso atalhos. Então, por exemplo, se eu quero, tem um trabalho que eu preciso fazer. Eu preciso aprender um Excel para isso ficar mais prático. Eu sou a pessoa que eu vou aprender o Excel, criar um Visual Basic, para eu ter que digitar uma vez só. Eu não vou digitar em 10 planilhas. Então, eu consigo usar a minha preguiça, quando eu quero, para algo positivo. Porque eu vou criar um mecanismo de automatizar aquilo para levar menos tempo. Fez sentido aqui? Tá? Porém, para o exercício físico, eu tenho essa coisa de, andar. Domingo, a gente foi para a praia, tinha uma plataforma, a Thalita quis ir na plataforma e tinha que fazer uma caminhadinha. E a gente já tinha caminhado um bom tanto para chegar até ali. Aí ela, mãe, vamos lá, e eu cansada, ai, mamãe, não dá conta. Aí uma das meninas, eu levo ela. Falei, nossa, você tá nessa disposição? Eu agradeci a Deus. Falei, Deus, obrigada pelos meus amigos que são dispostos. Agradeci, me senti divinamente abençoada, você entendeu? Pela disposição da amiga, porque naquele momento me veio ali a minha autoimagem da minha preguiça. Eu sou preguiçosa, certo? Sentei. Elas foram, olha só como que é tudo conectado que a gente vai vendo, né? Sentei, e de onde eu sentei, eu fiquei as observando. E elas lá na plataforma, balançando a perninha sobre o mar, olhando, e tinha muito pinguim, gente, mas muito pinguim. Os pinguins estavam dando, assim, um show extraordinário pra gente. E aí eu olhando, e eu lutando mentalmente com a minha preguiça. E eu olhei para aquilo, estava gostoso eu apreciá-las de longe. Eu ver as duas lá, estava assim, eu me sentindo abençoada pela Bia ter ido com a Thalita para lá e tudo mais, eu agradecendo a Deus, porque ela teve essa vontade que eu não tive, a disposição, e eu agradecendo. E aí eu me questionei, falei, caramba, e a minha preguiça tá me privando disso? De aproveitar esse E tudo. aí eu olhei para mim e falei, não, neste momento eu escolho vencer a preguiça. Eu levantei, eu vou me emocionar porque foi muito foda, tá, gente? Eu vou compartilhar porque é a decisão que a gente toma, entende? Colocar em jogo à vontade. E ali eu falei, eu vou até lá. Eu desci, fui caminhando tranquila, observando, contemplando. Eu falei, qual a vista que eu vou ter de lá? O que Deus vai me dar para olhar de lá? Eu sentei com elas ali, aí a Thalita entrou na vibe de que ela controlava a natureza, e ela sincronizou a mãozinha com a onda. E aí ela, olha, mãe, o meu poder, e a onda ia, e a onda vinha, e ela fazia com o vento, e nananã. Aí ela virou e falou, eu controlo os pinguins. Falei, uau! Falei, então vamos pedir para eles virem aqui fazer um show pra gente. Falei, fecha os olhinhos, conecta o seu coração com eles, porque eles nos ouvem pelo coração. E começa a imaginar que eles estão vindo aqui pertinho da gente. E nós três entramos nessa brisa de fechar os olhos, mentar os pinguins. Gente, os pinguins vieram. Eu acredito. Eles fizeram um show espetacular pra gente. Eu chorei, nem preciso falar que eu chorei, né? Chorei rios. A Thalita, mãe, por que você tá chorando? Porque os pinguins vieram. Olha que coisa mais linda, que presente de Deus, Deus está nos ouvindo, e eu naquele. Entende? Mas eu venci a minha preguiça. Mas a minha autoimagem é muito forte, porque são anos eu falando sobre mim, que eu sou preguiçosa. Que legal isso, Pri. Nossa, você me lembrou uma situação que eu li, ouvi, sei lá, que tudo que a gente que você quer fazer uma coisa, né? E aquela cria uma resistência, uma barreira. E aí você, para chegar a fazer, tem que demandar um esforço, uma vontade, uma ação muito. É uma luta, né? Essa briga interna. E assim, aí eu acho que foi em alguma coisa do Axis que eu li isso. Que aí, quando você consegue romper essa barreira e ir, você recebe um presente do universo. Porque o universo está nos presenteando o tempo inteiro. E Só aí, que quando a gente não vence a resistência,
a gente perde. Se a gente vence, vai lá, a gente recebe. E o segredo maior é, o esforço ele só está sendo necessário, a força de vontade, porque, olha o segredo, e lembre-se da lei do mínimo esforço. Porque você não tem uma imagem mental à disposição. Então, tipo assim, se eu me dedicar, aí eu tenho que ter um empenho e dedicação de todo dia me ver sendo disposta, a minha mente não distingue realidade de imaginação. Então, eu quero fazer academia, mas eu não tenho essa, né, disposição. O que eu posso fazer? Começar a fazer academia mentalmente. Me ver colocando a roupa, me ver indo para academia, ver o resultado do meu corpo, até que a minha imagem mental de mim, com os resultados da academia, de eu fazendo exercício, de eu olhando, sentindo a adrenalina depois da corrida, porque é gostoso a sensação depois. Dura você conseguir, né? Mas se você começar a sugestionar a si mesma, se ver realizando aquilo, você levou a tua consciência para aquilo. Você acabou de dar o sopro da vida para a tua versão, para a tua criança, de você fazendo exercício. Então, naturalmente, uma hora você vai pegar a roupa e fazer. E aí não vai precisar da força de vontade. Fez sentido aqui, Celeste? Você não vai precisar, mas você vai ter que fazer a visualização. Sim, sim. Entende? Romper, né? Ou mentalmente ou fisicamente. Ou fisicamente, mas... Tem que romper. Exatamente, mas você pode ir criando a imagem do que você quer. E colocando, por isso que é o pensa, sente e faz. Pensamento, sentimento, comportamento. Se eu começo a pensar, imaginar, eu na academia, a primeira coisa é a resistência. Ai, mas eu vou ter que levantar cedo. Ai, mas que horário que eu vou fazer isso? Aí você começa a botar barreira. Perfeito. Então, eu vou eliminar cada uma dessas barreiras. Primeiro no pensamento. Então, eu quero. Qual que é o resultado que eu quero? Por que eu quero ir à academia? Porque eu quero mais disposição, eu quero meu corpo mais bonito, eu quero nananã. Liste o que você quer. E aí você vai para o pensamento. Eu quero. E aí você já se vê realizado aquilo. Já realizei. Já fui para academia. Como é que tá meu corpo? Como eu tô me sentindo? E aí, quando você conseguiu ter a imagem, a foto, você começa a trabalhar o sentimento. Fez sentido aqui? Que aí você já vai estar coerente no pensamento. Senão o teu sentimento vai estar em desalinhamento com a imagem. Você vai querer o corpo bonito, mas você sente, e não vai, você vai criar o contrário mesmo. Você vai criar mais resistência. Então, trabalhe no mental, na imagem, desenhando, projetando o que você quer. Ficou a tela da pintura perfeita, aí você vai rodar o filme. Aí você vai se ver lá dentro, vivendo, já realizado. Olha que, nossa, meu Deus, que obrigada, Senhor. Gente, acabou de vir tudo isso dessa maneira aqui agora, tá? E aí você consegue ter o comportamento para aquilo, porque vai descendo pensamento, sentimento, comportamento. E aí você deu vida ao teu sonho. Meu Deus, uau. Que a gente fica tentando pensar e sentir o sonho já, né? E fica incoerente, porque a nossa imagem mental dos conceitos que a gente tem sobre nós não se vê sendo capaz de realizar aquilo. Fez sentido? Eu não me vejo sendo capaz de alcançar aquilo. Então, eu pensar, sentir, vibrar, não vai rolar. Então, primeiro eu preciso me convencer mesmo. Trabalhar as resistências que vêm primeiro no mental. E é através da visualização. Até que você crie esse cenário ideal, crie essa versão ideal. E aí você começa, a hora que você desenhou a foto,
Entra na foto e vai pro filme sentir as pessoas te elogiando, a sua família, te reconhecendo, você se sentindo importante, o seu sucesso, o dinheiro, o que for. Meu Deus, isso aqui de hoje... Ouro em pó aí, ó. Ouro em pó, uau! É isso, meninas. Maravilhoso. Sensacional. Obrigada, gente. Obrigada, Moi. Obrigada, Celeste. Obrigada, Adriana. Obrigada, Lari. E você? Obrigada a você. Foi ótimo escutar tudo isso. Estava precisando de tudo isso. Eu também, viu? Porque assimilou vários dos conhecimentos de anos, entende? Foi aqui assim agora, tipo, por quê? Você visualiza e não acontece? Porque o meu sentimento não está alinhado, a minha autoimagem é de incapacidade. Eu ainda não me vejo capaz de fazer aquilo. Então, qual que é a primeira autoimagem que eu preciso? Qual que é a primeira imagem que eu preciso construir? Eu sendo capaz. Eu sou capaz. É esse o primeiro desenho que eu tenho que fazer. De quem eu sou. E aí, essa autoimagem, como Deus me vê? Quais são os conceitos que Deus tem sobre mim? Generosa, bondosa, capaz, nananã, nananã. Então, deixa eu desenhar uma autoimagem coerente com o que Deus criou. É porque a gente é muito autocrítica, né, com a gente mesmo, né? A gente tem tantas qualidades e não exalta nenhuma, só exalta o que é ruim. Perfeito. Então, eu crio, primeiro, a minha autoimagem, a semelhança do que Deus me criou. Uau. Depois disso, tudo é possível. Pode falar, Lari? Veio um bom dia a Não, todos. bom dia. Bom dia. Tadinha, por isso que eu não liguei a câmera. Fica tranquila. Tô de preguiça hoje. Mas me veio um bem forte assim, ó. Pra gente saber o que é a nossa autoimagem, né? O que a gente tá, não o que a gente, o que a gente tá sentindo com a nossa imagem, no caso, né? É observar os pensamentos que a gente tem do que o outro tá pensando de mim. Perfeito. Né? Vamos supor assim, meu Deus, ela deve ter pensado que eu sou assim, assim, assim. Aí eu falei isso, sei lá, um exemplo, não sei. Eu falei, sei lá, eu falei isso e daí depois eu vi, ela deve estar pensando que eu sou egoísta, ela deve estar pensando que eu sou isso, Pronto. Aí a gente sabe qual é a minha autoimagem. Perfeito. Por quê? A Porque a gente usa nossa o outro. autoimagem é determinada pelo que a gente recebe de informação do outro. Enquanto o nosso senso de eu vem do meio que a gente está inserido. Uhum. Então, os nossos pais, né, lá atrás, porque a gente recebeu essa autoimagem muito quando era criança. Você não pode, isso não é para você, isso não te serve, você não é capaz, nananã, nananã, nananã. Eu recebi aquilo, eu ia tentar subir numa rampa. Isso é perigoso, isso não é para você. Não pode, né? Então, eu não fiz, eu já não me sinto mais capaz de fazer aquilo. Tirou a minha incapacidade de escalar uma montanha. Eu nunca mais vou, porque vai que eu caio, eu morro. Entende? E aí eu carreguei essa incapacidade. Mas ali, o que é o principal? Ela foi desenhada na infância. E ela se reflete até agora, que é o que a Larissa trouxe. Quando a gente está conhecendo pessoas, a gente está automaticamente querendo ser aceito, querendo ser reconhecido, querendo ser importante. E a gente já começa a pensar nas atitudes que a gente vai ter, para que imagem a gente quer passar para o outro. Uhum. E aí a gente fica naquele, será que ela pensou que eu sou isso? Será que ela pensou que eu sou aquilo? Certo? Então, Lari, mina de ouro, o que você trouxe aí. E assim, só agregando aqui, acho que a maioria aqui é mãe, não sei, o tanto que a gente é egoísta, né? De achar que os nossos filhos não são capazes e a gente dizer para ele, não, você não dá conta, em vez de deixar ele ir lá e fazer. Nossa, que chato. São os nossos medos, né? Nossa, esse medo, não é Eu dele. que não dou conta, não é dele, é meu, e eu ainda transfiro para o outro. Para o outro. Foi legal porque ali no domingo também,
tinha uma pedra gigante, quase do tamanho de uma casa, que a Thalita quis escalar. Até uma certa altura, daria para eu pegá-la no colo e colocar para ela escalar o restante. Uhum. E aí a Bia, que estava super disposta, não, mas é perigoso. Falei, não, mas ela... Falei, a hora que eu não estiver vendo, ela vai tentar sozinha. Conheço a filha que eu tenho, então deixa eu ensiná-la. Eu não subiria. Porque a minha autoimagem diz que eu escorregaria e que eu me machucaria, né? Então eu já me vi o cenário lá de me estabanando. Mas a minha filha não tem essa autoimagem. Então o que eu fiz? Sobe. Aí ela olhou assim pra mim, mas ela... Falei, ué, ela vai ter que subir desde aqui. Porque lá em cima eu não vou estar lá pra segurar ela. Então ela precisa entender como ela sobe desde aqui de baixo. Não adianta eu colocar ela lá em cima. Depois, como que ela se vira lá onde eu não tô com a mão alcançando nela? Filhinha, põe o pé aqui e não sei o que, e não sei o que lá. Percebe se a pedra escorrega, sente a segurança na mãozinha, isso e aquilo. Entende? Por quê? Não ia adiantar eu ajudá-la ali. Fez sentido, gente? Claro. Eu ia colocar, ela não ia ter a firmeza da perninha, ela não ia ter entendido o que ela precisou fazer para escalar o restante da pedra. É lógico que a mãe estava embaixo assim, meu Deus, Claro. anjinhos, protejam essa criança, será que eu tô sendo louca, será que não, o que eu fui fazer, meu Deus, vamos ter que chamar uma ambulância, meu Deus, cadê o número, na minha cabeça eu já estava até com o número do SAMU pronto para ligar, entendeu? Mas segurando tudo isso internamente, falando para ela, vai, mas já tá bom, né, filha? Aí já não tá bom? Já conseguiu? Meus parabéns, vamos descer. Mais um pouquinho, mãe, só vou. Posso fazer uma dancinha aqui? Sim, meu, dancinha. Não tem necessidade da dancinha em cima, né? Outro dia com o papai. Aí você faz a dancinha, a mamãe, né? Porque eu também tive que trabalhar as minhas crenças ali. É um ensinamento, aí a vida é uma escola. É uma aula É todo dia. aula. Então, assim, foi lindo, porque a hora que a gente começa a ter esses olhos, né? E aí foi muito legal, porque eu vou trazer só mais esse ponto de vista. Que eu postei no Instagram dos pinguins, e eu coloquei, mamãe natureza, hoje você me deu um show. E aí, falei, nossa, se alguém vê o que a gente pensa, que o outro vai pensar sobre nós. Quem eu tô achando que eu sou para achar que a natureza tá me dando um show? Esse show foi para mim. E aí eu falei, esse show foi para mim. Sabe por quê? Porque eu estive presente para ver. A natureza dá show para quem tá com os olhos para ver. Tem olhos de ver. Cara, eu moro aqui, você viu, né? Você virar aqui, gente, é só prédio. Eu sou apaixonada por pássaros. E eu falei assim, eu quero pássaros. E eu vejo, outro dia eu vi um casal de arara passando aqui. Aonde? Porque a gente cria a nossa realidade. A gente cria a nossa realidade. Ai, eu amo muito vocês. Obrigada por isso. Deixa eu fazer aquele videozinho nosso aqui, vamos. Deixa eu parar de gravar. Aqui. Se você que assistir isso até aqui quiser estar nesse encontro fodástico com a gente, porque, fala sério, se você assistiu até aqui, você é foda, tá? Então, assim, você já tá super conectado, super expansivo, super tudo. Então, vem fazer parte disso ao vivo aqui com a gente, de terça-feira. Tem muito livro pela frente ainda. A gente tá só no livro 2, são 7 livros. Então, cara, vem fazer parte disso. É isso. Vamos lá.